novo cenário, tudo bom? Terceiro, beleza, vamos continuar de onde paramos, ok? Primeiros recados terão barulhos aleatórios, talvez alguém entre aqui, não sabemos. E eu acho que não dá pra vocês lerem aqui, mas eu leio pra vocês, ok? Ok, vamos lá. Então a gente estava falando sobre pesquisa e como isso funciona, ok? Aí eu parei semana passada explicando quais são os 3 pilares. Então a gente falou do ensino, da iniciação científica e da extensão, ok? Então, 3 partes já funcionando. Então agora falar um pouquinho mais sobre como funciona as pesquisas, a iniciação científica. Para fazer a iniciação científica, você precisa de uma bolsa, ok? Você já deve ter ouvido falar. Então, para quem dá essa bolsa são agências de fomento, que são São agências do governo que elas investem em pesquisa, ok? Então, aqui são instituições financeiras, não são bancos, mas são instituições financeiras que são controladas pelo governo. É uma forma que o governo tem de intervir e ajudar no desenvolvimento econômico do seu estado. Então, a partir dessas agências, eles dão dinheiro para se desenvolver. É necessário apresentar um projeto, então, o que precisa para você entrar para fazer parte de uma agência de fomento, para ganhar uma bolsa de uma agência de fomento. Apresentar um projeto falando sobre as vantagens do negócio, o negócio seria a pesquisa, além da construção e apresentação de um plano de negócios que tenha orçamento, plano de execução, número de empregados gerados e também dados do investidor. Então é tipo montar uma empresa, mas é tudo isso para a sua pesquisa. Então, se você for fazer uma pesquisa que vai necessitar de usar laboratório, você vai precisar falar quais reagentes você precisa, qual o valor que você vai gastar, quanto tempo você vai demorar para fazer isso, e tentar colocar o máximo de informações possíveis da sua pesquisa. Para aí você manda para eles e eles vão decidir se vão aprovar ou não, beleza? E quais são as agências de fomento? Tem o CNPq, o CAPES, essas duas são as principais, CNPq e CAPES, que a gente vai falar mais delas para frente, tá? Tem a FINEP, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a Pesquisas Estaduais, que é a FAPES, ok? Então, como funciona? Você pede essa bolsa, isso dentro do seu mestrado, não importa se é uma universidade pública ou particular, ok? As particulares também precisam de agências de fomento, ok? Ainda assim funciona pelo governo. Nenhuma escola, tá? Não vou falar nenhuma, mas eu não conheço universidades particulares que eles mesmos bancam as pesquisas. Isso é função do Estado, porque o desenvolvimento vai vir para o Estado depois, ok? Então, como funciona? Na graduação, você tem a iniciação científica, eu acho que não está dando para ler. Eu vou ver se está dando para ler. Tá, dá para ver que tem alguma coisa escrita, né? Mas beleza. Então, na graduação, chama iniciação científica, e qual é a finalidade? Despertar a vocação científica, incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação universitária, mediante a participação de projetos de pesquisa orientados por um pesquisador qualificado. Importante parte final, quer dizer que você não vai sozinho fazer sua pesquisa. Você vai fazer a pesquisa utilizando do seu professor, alguém que vai te orientar. Por isso, normalmente, as primeiras pesquisas que vocês vão fazer não é a sua vontade. Eu quero pesquisar sobre isso e vai ser 100% o que eu quero. Não, normalmente o seu professor vai ter uma linha de raciocínio, que é uma metodologia, e você vai poder pesquisar relacionado àquilo. Às vezes você vai ter uma liberdade maior, às vezes menor, mas é o seu professor que orienta no que você vai pesquisar, ok? E o que acontece? O CNPq ou o CAPES, essas agências de fomento, elas então dão as bolsas, que é um salário para o pesquisador, ok? Não é tipo... é um salário, ok? Não é um favor, não é uma esmola, não é... toma aqui um dinheirinho para você viver, não. O pesquisador vai viver com aquele dinheiro, ok? Na graduação, essas informações aqui são de 2018, ok? Mas eu acredito que os valores não mudaram, até porque os governos atuais não estão muito a fim de melhorar esses valores. Então, na graduação é uma mensalidade, que tem duração de até 12 meses ao estudante, e depois ele pode... e também de 12 meses ao pesquisador responsável,
Então ganha o professor e ganha você, porque os dois estão fazendo a pesquisa, ok? E a mensalidade é no valor de R$400. Essa é a bolsa do CNPq ou do CAPES para você fazer pesquisa. Então você ganha esse valor para você investir na sua pesquisa e também eles veem esse valor para você sobreviver à pesquisa. Então esse valor é para você pegar ônibus para ir onde você precisa fazer a pesquisa, se alimentar. Então não é um dinheiro para nada, é para pesquisa e para a sua sobrevivência, digamos assim, durante esse tempo. Na pós-graduação, então terminou a faculdade e quer fazer mais pesquisa. Temos o mestrado e o doutorado, como vocês já sabem. Então, os dois é apoiar a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação. Os dois são mensalidades. O mestrado tem duração de 24 meses, então 2 anos é o tempo de mestrado. E o doutorado de 48 meses, que é até 4 anos. Normalmente termina antes, tá? Termina em 2 também, ou 3 anos. Mas pode ter essa duração de até 48 meses. A mensalidade de um mestrando é 1.400, a bolsa, 1.500 a bolsa dele, que é o salário dele. E de um doutor é 2.200, ok? Então, uma coisa muito importante sobre mestrado e doutorado, que a maioria das universidades tem uma cláusula que chama não sei o que é exclusivo? Dedicação exclusiva. Quer dizer que você só tem que se dedicar àquilo, você não pode trabalhar em outros lugares enquanto você está fazendo sua pesquisa. Você tem que ter dedicação exclusiva para aquela pesquisa. Então, esse valor é para a pessoa viver mesmo. Obviamente, não são valores atrativos, tá? Mas esse é o valor que você vai ter se você for fazer um mestrado. Por isso que é tão importante que a pesquisa seja mais incentivada, para que pesquisadores tenham esse incentivo para continuar fazendo pesquisa. Porque se você vai ganhar 1.500 por mês, é quase um pouquinho mais que um salário mínimo. Qual que é o incentivo para você não ir arrumar um emprego? Ou outra coisa que acontece muito também, que é mudar de país, num país que incentiva mais a pesquisa. Beleza? Então, o que está acontecendo no Brasil desde algum tempo, como eu tinha dito lá no outro gráfico, e também no ano passado, que foi o início do novo governo. Em abril, teve o bloqueio de boa parte do orçamento das 65 universidades e 38 institutos federais de ensino, que totalizou um corte de quase 1,7 bilhão e bloqueio de 3,5 mil bolsas de pesquisa pelo CAPES, que só não tinha falado ainda o que significava CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por falta de recursos. Então, 3.500 bolsas em abril foram cortadas do CAPES. Quer dizer que os R$400 ou os R$1.200, 1.500 e 2.200 que os doutores estavam recebendo foram cortados, tá? Né? Então, que coisa. Em setembro do ano passado, 87% da verba de equipamentos e materiais de pesquisa do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foram reduzidos e 5,2 mil bolsas foram cortadas. Okay? Então, nós tivemos no ano passado um total de 5, 3, 8, quase 9 mil bolsas de pesquisa, que já não eram lá essas coisas, já não era uma quantidade muito grande de pesquisas foram cortadas. Não sei se vocês lembram, ano passado tiveram manifestações por causa disso, nas universidades, tudo, porque é um corte muito, muito grande. E a gente, como eu tinha dito na aula passada, que o corte na ciência, ninguém liga muito se a pessoa não tiver essa consciência da importância dela. Porque você não vê pesquisa, você não vai ver agora 9.500 pessoas passando fome. Vocês não vão ver, mas você não vai ver essas pesquisas sendo feitas e novas coisas sendo descobertas para o desenvolvimento do país, ok? Pesquisa não é só para descobrir tal coisa, é todas para o desenvolvimento do país, como eu já tinha dito. Então, é muito, muito importante. Então, somando CAPES e CNPq, quase 96 mil bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc e iniciação científica foram cortadas e tiveram suas pesquisas descontinuadas.
Então, ano passado e no começo desse ano também já tivemos outras retaliações do ministro. 96 mil bolsas, ok? Muita coisa, muita pesquisa que não vai ser feita de particular e de pública, ok? Você não acha que você vai para o CDB, ah não, tá tranquilo. Não, também podem cortar sua bolsa. Eu tive amigas próximas que tiveram bolsas cortadas de mestrado, então é algo bem sério. Pesquisas muito importantes foram cortadas. Então, aqui uma matéria do jornal é sem insumos, laboratórios para exames, laboratório suspende exame para Covid-19 em 4 estados. Qual que é o lance? Para você fazer, então, voltando à crise atual que está acontecendo, para você fazer o teste da Covid, você precisa de reagentes, certo? Igual fazer exame de sorologia, você precisa de um pouco do material, e você coloca na parte química, pessoas de química aí vão saber entender melhor, e reage de tal forma se você tem ou não tem o vírus. Como a gente não tem, a gente, eu digo Brasil, não tem esse investimento em pesquisa, a gente não tinha reagente, que é tipo produto químico mesmo, não tem para fazer. Então, vocês podem perguntar, por exemplo, a Francine, que ela fez na Federal, que é biologia, que ela não tinha os materiais necessários, que ela contou uma vez, para fazer a pesquisa dela. Uma professora minha, da minha época de laboratório, falava que os professores davam aula para ela falando assim, professora de química, imaginem que isso aqui está rosa, porque o produto que deveria usar a gente não tem, está vencido, coisa do tipo. Então, não tinha isso nas universidades, essa falta de investimento. Então, por isso, a gente comprava até esses dias, a gente comprava esses reagentes quando precisava do exterior, entendeu? E agora que todo o exterior está precisando desses reagentes para fazer o teste sobre em relação à Covid, nós não conseguimos comprar, a gente não consegue fazer. Acabou a aula? Mentira. A gente não consegue fazer esses exames. Então, é algo muito longo, desde 2013 começou a falta de investimento em pesquisa, em educação, e a gente consegue ver agora o resultado, um problema atual muito sério, ok? Que realmente atrapalha todo o que a gente chama da economia, porque se tivesse o suficiente de testes, Coreia do Sul, vocês estão ligados. Estou indo pro lado errado. Beleza. Então, um pouquinho sobre a diferença do investimento privado e investimento público. Então, por que os institutos que querem ter algo, que querem descobrir algo, não dão dinheiro e aí pronto, vai ter dinheiro? Porque, primeiro, quando você é um órgão particular e você quer buscar algo, como é o caso da Embrapa, que a gente falou lá atrás, você vai querer um retorno financeiro e a pesquisa sua vai ser direcionada para um retorno financeiro. Nenhuma empresa particular, privada, vai te dar um dinheiro para tipo, faz se quiser. Não. Isso acontece com bancos, tipo Bradesco, essas coisas, eles incentivam pesquisa, tudo relacionado ao retorno financeiro deles depois. Porque você não tem essa liberdade. E se você não tem essa liberdade, você não consegue pesquisar tudo que se precisa. E como a gente pode ver, um ano atrás pararam uma pandemia, não era algo que gerava retorno financeiro. Mas se alguém que não tivesse necessidade financeira tivesse pesquisado, talvez a gente teria uma resposta melhor. Então, por isso que é importante não depender só das instituições privadas para fazer pesquisa, porque elas têm os interesses por trás. E esses interesses nem sempre estão relacionados ao interesse da população, do Estado. O foco da pesquisa, então, pesquisa sempre com foco direto no ganho, como eu falei. A aplicação social, então, aquela pesquisa está com retorno para ganhar algo. Por exemplo, a Natura faz pesquisa na Amazônia para descobrir frutos que podem fazer produtos de beleza e lá. Isso incentiva muito saber sobre a flora da Amazônia, não sei o que, mas ele quer o retorno financeiro. Então, a aplicação social já não é tão grande igual você fazer uma pesquisa sobre coisas que não dão retorno financeiro. A pesquisa básica, que é muito importante de aprender a fazer pesquisa. Então, desde a universidade, você aprender a fazer pesquisa, isso não acontece na parte privada. E o perfil das empresas brasileiras, que é muito focado em
grandes setores da economia, que é plantação, gado, esse tipo de coisa. Então você não vai ter uma empresa privada que vai querer trabalhar sobre saneamento nas favelas, mas um órgão público deveria pesquisar sobre isso, porque isso é muito importante. Beleza? Outra coisa muito importante que eu tinha comentado é a migração do saber. O que é a migração do saber? Paulo, traga. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. A migração do saber é um termo que se usa, que é quando a pessoa que detém o conhecimento, ela sai do país porque ela não tem incentivo aqui, ok? Então vocês vão ouvir muita, já deve ter ouvido, de pesquisador que foi trabalhar na Harvard, em Stanford, em grandes universidades fora do país e que estão por lá. Então, normalmente o Fantástico vai falar, um pesquisador brasileiro aqui nos Estados Unidos, lá, lá, lá. Tipo, por que eles estão indo pra fora? É só pra dizer que eles conseguem ir pra fora, pra sair do país? Não, na verdade é porque eles não têm incentivo para continuar aqui. Porque essa bolsa é muito baixa, os laboratórios não têm estrutura, e se eles querem continuar a pesquisa deles, eles têm que arrumar outro lugar para ficar, que normalmente é fora, Europa ou América do Norte. Então aqui trazer um pouquinho da fala do presidente da Academia Brasileira de Ciências. Sem o apoio a pesquisas científicas, não estaremos tão aptos a enfrentar epidemias como enfrentamos, por exemplo, a da Zika. E isso tem a ver com a saúde das pessoas. Estamos perdendo muitos cérebros que estão saindo do país, porque aqui não há condições para eles trabalharem. Então não ganham o suficiente, como eu disse, e por isso eles vão para fora. E quando eles vão para fora, eles não mais fazem pesquisas relacionadas à realidade brasileira. Porque uma universidade americana não vai te dar bolsa para você pesquisar sobre o mosquito da Zika, entendeu? Sobre a dengue, sobre o efeito da Zika na microcefalia. Porque não é interesse deles. Eles vão querer que vocês pesquisem sobre coisas que estão acontecendo lá e que a universidade precisa. Então, você vai pesquisar sobre doenças, no caso, se você estiver trabalhando sobre doenças da América do Norte, da Europa, e por isso a gente não vai ter o conhecimento necessário quando essas doenças chegarem aqui. Novamente, esse slide foi feito ano passado e olha que a gente está enfrentando a nova epidemia, não? Então, como é feita uma pesquisa? Passo a passo, beleza? Então, você tem 4 grandes tópicos. Primeiro, propor e definir o problema, depois elaborar uma hipótese, verificar a hipótese e concluir. É um método científico, ok? Então você vai pensar o que você vai fazer, definir o que você vai fazer, depois você vai elaborar a pergunta em cima disso, que é a sua hipótese, ver se ela é verdadeira e falar se deu certo ou se deu errado. Bem grosso modo, tá? Então, o primeiro tópico, propor e definir o problema, o que ele vem? Conscientizar-se de um problema, então você tem que fechar ele, pensar na sua mente. Depois, torná-lo significativo e delimitá-lo. Uma das partes mais difíceis da pesquisa é delimitar, ok? Que você fechar até onde você vai, porque senão você vai embora. Você tem que falar, eu vou falar sobre exatamente isso, só isso, e vou me aprofundar nisso, ok? Porque senão você vai embora, assim, não tem um foco na pesquisa. Formulado em uma pergunta. Então, toda proposta de pesquisa é uma pergunta, tá? Vocês vão aprender isso na faculdade. Aula de metodologia científica que vocês vão ter logo no começo do curso. Então, como que a pergunta... Tipo, vou dar o exemplo do meu TCC que eu fiz quando eu terminei o curso, que era como podemos... Como a TCC, como a teoria... deixa quieto. Mas é tipo assim, a influência da psicologia para adolescentes com tentativa de suicídio. Então, tudo isso, delimitar exatamente isso. Então, tinha que ser adolescentes com tentativa de suicídio em Campo Grande, baseados na TCC, que é uma das abordagens da psicologia. A segunda, elaborar uma hipótese, que é a análise dos dados disponíveis. Então, você vai atrás de quais dados que já tem, quantas pesquisas já tem em cima disso. Então, boa parte da sua pesquisa aí você lê o que já foi feito sobre ela.
Formular a hipótese tendo consciência da natureza provisória. Então, você vai dar uma certeza, sabendo que essa certeza não vai ser para sempre. Então, vai falar assim, a resposta é porque blá, blá, blá. Mas aí você vai ver se a sua resposta é realmente a resposta. Depois, verificar a hipótese, que é decidir sobre novos dados necessários. Então, você pode ter que fazer uma pesquisa sobre como esses adolescentes têm Campo Grande, com tentativa de suicídio. Ou você vai fazer uma entrevista com os pais, ou dados da Secretaria de Saúde sobre tentativas, tipo isso. Recolhê-los, os dados, analisar, avaliar, interpretar os dados em relação à hipótese. Então você vai ver se seus dados colaboram para a hipótese ou refutam sua hipótese, como que isso vai funcionar depois. Depois você concluir, que é invalidar, confirmar ou modificar a hipótese. Então, é verdade, é mentira, ou é mais ou menos isso, só que tem que mudar. Entendeu? Como eu tinha dito já, pesquisas que dão a resposta da errada, digamos assim, não são erradas, não são pesquisas erradas. Elas ainda assim são muito importantes para que essa hipótese já seja descartada. Traçar um esquema de explicação significativo e, quando possível, generalizar a conclusão. Então, você dá uma resposta e tentar ver se a resposta se aplica a outras realidades, que é generalizar isso. Então, os tipos de pesquisa, elas podem ser quantitativas ou qualitativas, ok? Engasguei. Tá gravando? Tá. Então, elas podem, deixa eu passar esse aqui que explica melhor. Podem ser quantitativas ou qualitativas, ok? Importante isso. Quantitativas vem da palavra quantidade. Quantidade é número, ok? É dados, é exatas. Qualitativas vem de qualidade. Então, é algo mais profundo, é uma resposta, os humanos, digamos assim. Então, aqui ele está trazendo a diferença de o que é pesquisa quantitativa ou qualitativa. Então, sobre a pesquisa quantitativa, ela é objetiva, ela vai então dar um número para você, ou vai te dar uma resposta direta. E a qualitativa é mais subjetiva, então está posto a análise, a interpretação. A quantitativa, olha tudo assim fica melhor. Quantitativa, então realidade única, então não depende, tá? É aquilo. Redução, controle, predição, então como são as exatas, então é aquilo, e toda vez que eu fizer aquela coisa, vai resultar nesse resultado. Mensuração, que é poder dizer exatamente quanto que é. Relatório com análises estatísticas, então o seu trabalho vai ter gráficos, análises. Pode ser experimento, questionário estruturado, pesquisa de dados, então são coisas fechadas. Não são tipo questionários abertos que você fala o que quiser. Você nunca vai usar uma entrevista aberta com uma pesquisa quantitativa. Mas sim um questionário fechado de sim ou não. E o que importa não é o que as pessoas acham do sim ou do não, mas quantos falaram sim, quantos falaram não. Realidade social, estática, externa ao autor, então a pessoa não influencia na pesquisa, ela só está lá fazendo a pesquisa dela, e o oposto disso não é errado, tá? Depois eu explico para vocês. E possibilita análise direta de dados. Então, eu pego isso aqui, a mesma coisa que é aqui, em qualquer país que for estudar, esse resultado vai dar o mesmo. E já a pesquisa qualitativa, relacionada à qualidade, então, tem a ver com a subjetividade, as realidades múltiplas, então entender, com parte mais de humanas, tá? Entender que aquela realidade é diferente para outras pessoas, mesmo se elas são da mesma cidade ou coisa do tipo. Tem a ver com a descoberta, a descrição e o entendimento, então é sobre entender e não sobre resultados diretos. Sobre a interpretação, então aqueles dados não são fechados, mas eles estão ali para interpretar e como que vai pensar sobre isso. O relatório normalmente é narrativo, então você escreve e não só gera gráficos, você escreve tudo aquilo que necessita. Relacionado à observação, o estudo de caso, grupo focal. O grupo focal é um grupo com foco, então você quer pesquisar sobre alcoólatras, sobre os alcoólicos anônimos. Então você vai num grupo de alcoólicos anônimos e todas as pessoas daquele grupo têm um foco que é o alcoolismo, que é a dependência de
dependência química. Ou entrevista, então entrevistas abertas, tá? A realidade processual e socialmente construída, então nada é dado, aquilo não é, isso não é isso porque entendeu? Não foi sempre assim, aquilo é tudo uma construção social relacionada à história, blá blá blá, e possibilita compreender múltiplos aspectos da realidade. Então, isso aqui é assim, nesse lugar, e isso é diferente em outro lugar, porque a realidade deles são diferentes, porque a sociedade é diferente, influência da cultura. Então, quem é mais humanas já se identificou com um, e quem é mais de exatas já se identificou com outro. Porque é assim, você gosta daquilo exato, certinho, você vai gostar de pesquisa quantitativa. Se você gosta mais de entender, de interpretar, mais das qualitativas. Detalhes que eu falo aqui, que uma é mais de humanas, outra é mais de exatas, mas não quer dizer que na humanas não pode ter pesquisas quantitativas e vice-versa, ok? Você pode sim fazer uma pesquisa quantitativa, na psicologia, por exemplo, você ter dados, coisas certinhas. E existe muito, normalmente é relacionado a levantamento bibliográfico. É tipo, quantas pesquisas tem sobre assuntos X atualmente. Aí você tem que ter dados, tá? E vice-versa, você pode, não sei dar exemplos de exatas, porque não sou de exatas. Pessoal de exatas, pensa no exemplo aí. Falar um pouquinho sobre os tipos de pesquisa, ok? Podem ser quantitativas ou qualitativas, mas algumas você consegue identificar mais uma parte do que outra. Então, pesquisa experimental, que é trabalhar com situações, realidades criadas em laboratório, submetidas a alguma espécie de controle das variáveis. Então, experimental é pesquisa de laboratório, é pesquisa de química, de biologia, que você precisa de um laboratório, precisa que as variáveis sejam controladas. Então, o clima tem que estar de acordo, o nível, sei lá, de oxigênio, de luz, tudo isso tem que estar controlado. Pesquisa bibliográfica, que é trabalhar com informações levantadas e selecionadas da literatura, então de livros, artigos, reportagens, sobre uma determinada problemática para explicar o objetivo ou fenômeno da pesquisa. Beleza, seguindo. Pesquisa descritiva. Então, trabalha com dados relativos à atualidade, como questionário, entrevista, observação, observando determinada realidade para explicar um determinado objeto ou fenômeno de pesquisa. Então, é tipo as pesquisas do IBGE, Datafolha, que quer saber sobre a popularidade, sei lá, de político X, de governo Y. Então, tudo isso. Eles levantam dados e aí tem essa pesquisa descritiva, que é descrever os dados. Pesquisa documental, que é trabalhar com dados relativos à atualidade ou ao passado por meio de análise de documentos, como cartas e fotos, para explicar um determinado objeto ou fenômeno de pesquisa. Então, você quer saber sobre a origem, sei lá, de uma língua ou de uma história antiga, uma fábula. Então, você vai atrás de pesquisas sobre histórias, sobre registros dessas fotos e tal, sobre isso, ok? Pesquisa histórica, que é trabalhar com dados, registros de documentos, registro ou documentos de fatos, acontecimentos que pertencem à história da humanidade. Então, por que o Brasil tem aspecto X? Ah, porque desde a época dos portugueses, lá, 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 lá. Então, vai atrás da história para explicar os acontecimentos. Então, aqui alguns exemplos, rapidão, de tipos de pesquisa. Então, testes ou experimentos de laboratório, como a gente falou, história documental, que é parte de documentos, história oral, que é transmitida pela parte oral, e história de vida. Não importa esses dois. Pesquisa de campo, que você vai para algum lugar fazer uma pesquisa, então quero saber sobre como funciona a cultura XYZ. Então eu vou lá nesse lugar e faço uma pesquisa de campo, tá? Pesquisa de campo não está ligado à terra, a mato, ok? É só porque você vai em algum lugar fazer a pesquisa. Por isso se chama pesquisa de campo. Revisão ou análise de literatura, que você vai pegar tudo que foi escrito sobre aquele tema e fazer a análise.
Grupo de foco, que eu falei, o grupo focal, então você quer fazer uma pesquisa sobre, sei lá, o medo de dirigir. Então você vai atrás de um grupo com pessoas que tenham medo de dirigir, ou pessoas que reprovaram na prova do Detran, esse tipo de coisa, faz um grupo e estuda elas. Estudo de caso, que você pegar, por exemplo, um paciente, seja médico, psicólogo, ou pessoal da saúde, você estuda a fundo esse caso. Aplicação de questionário, relato de experiência, tá? Relato de experiência é muito comum em estágio. Então você faz o estágio, passa 6 meses ou 1 ano fazendo aquele estágio, depois você tem que fazer um relato de experiência, que é tudo que você viveu em relação àquilo, tá? Parece meio tipo diário, mas não é isso. Fazer o diário, meu querido diário. Hoje meu dia foi. Não é assim, você vai fazer isso de forma científica, quais foram as mudanças que aconteceram no dia que você entrou, até o dia que você foi embora, o que você fez lá, então é bem interessante isso. Ok? Acabou. Então, beleza, vamos conferir de novo se tá filmando. Tá filmando. Tarefinha, ok? Simplesinha. Vai estar lá escrito no plural a tarefa. Faça. Pessoal, vocês não estão assistindo minhas aulas, né? Eu tô vendo tudo no YouTube, a quantidade de visualização, tá? Vocês não estão assistindo minhas aulas. Aí que adianta falar isso se vocês não estão assistindo essa aula, né? Coisa feia. O pessoal que tá assistindo, qual o pessoal que não tá assistindo? Ok. Eu quero que você pense na sua área, na profissão que você quer fazer ou que você tem interesse, ok? Sempre aquele esquema. Se você ainda não sabe o que você quer fazer, uma profissão que você tem curiosidade, que seria uma opção sua, ok? Uma pesquisa que esse curso teria relacionado à pandemia do Covid, ok? Vamos fazer coisa sobre isso para vocês conseguirem pensar temas de redação, esse tipo de coisa, saber. Por exemplo, qual a importância da administração para a Covid-19? Ou então, é só um parágrafozinho pequenininho falando qual que é a sua proposta, então, a importância da psicologia. Aí eu não vou dar exemplo, se eu falar exemplo eu queimo, entendeu? Não vai valer o que eu falar, e se eu falar, vocês não vão poder fazer o que eu falar, ok? Mas tipo assim, como o seu curso, esse curso que você quer, ajuda no combate da pandemia, ou no retorno da economia, ou voltar à vida normal, ou tentar destruir o vírus, como o seu curso, tá? Direta ou indiretamente, povo, sei lá, da agricultura, da agronomia, agricultura não, agronomia, qualquer área que você pode estar um pouco mais longe, eu quero que vocês reflitam e pensem. O pessoal da medicina fica fácil, né? O pessoal da saúde está fácil. Mas, sei lá, nutrição, o que pode fazer sobre isso? Pensem, escreve a frasezinha e explica um pouquinho, ok? Dúvidas? Entrem em contato comigo, vocês já sabem. Um beijo no coração. Tchau!